E aí, galera, beleza? Tranquilo? Tá E aí, gravando? na paz? Tá gravando, hein? Tá? Então vamos lá, chama a vinheta pra Chama a começar vinheta, logo então, essa né? aula. Vamos lá. Nessa aula vamos continuar falando sobre oxidação. Para ele fixar melhor o conteúdo, é só ele entrar aqui na descrição do vídeo, lá no Piolet. Isso mesmo, é um aplicativo que pode te ajudar a fixar o conteúdo, não dar branco e não dar nervosismo na hora da prova. Isso é de suma importância, hein? Exatamente. Então começa a falar aí para eles o que é uma ozonólise. Beleza, é nóis. Fechou. Galerinha, seguinte, a ozonólise ela está ligada intimamente com esse nome, né? A gente está falando com a reação com o ozônio. O ozônio vai ser um reagente. Uma coisa importante que a gente tem que saber é que nas oxidações, a gente falou da oxidação branda na última aula, agora vem a ozonólise e na próxima aula é a oxidação enérgica. Como a ozonólise está aqui no meio, ela vai ser uma oxidação moderada, um pouquinho mais forte que a branda e um pouquinho mais leve do que a enérgica, que você vai ver na próxima aula. Agora, repara aqui comigo. Nós temos aqui um alceno reagindo com o ozônio em meio aquoso e a gente vai ter uma segunda etapa com o zinco. Só que agora, olha os meus produtos. Todos os meus produtos são formações de carbonilas. Então, meus queridos, a oxidação por ozonólise, ela vai ter também uma regrinha legal. Lembra que na oxidação branda quebrava-se uma ligação, que era uma ligação π para a formação de álcoois? Agora, para a formação de carbonilas, eu vou ter que quebrar duas ligações. Olha só o caminho que eu vou ter que fazer. Essas duas ligações, elas vão fazer parte dessa minha escadinha. Antes quebrava apenas a ligação π. Agora a gente vai ter o rompimento tanto da ligação π quanto da ligação sigma. Essas duas ligações, elas vão ter energia suficiente para serem rompidas por causa do ozônio. O ozônio, então, ele vai formar um oxigênio para esse carbono, um oxigênio para esse carbono. E um terceiro oxigênio vai ser capturado pela nossa água, na formação aqui da água oxigenada, que a gente chama de peróxido de hidrogênio. Só que o produto principal é sempre o que está relacionado aos carboninhos. Os produtos principais são os carbonos, são os substratos, né? Vamos dizer assim. Esses componentes são componentes carbonilados. Pode ser tanto aldeídos, quanto podem formar cetonas. Agora, existe uma segunda etapa. Por que existe uma segunda etapa? Porque a formação do peróxido de hidrogênio é muito indesejada nessa reação. Porque o peróxido de hidrogênio ele é também um agente oxidante. Então, se eu não quero que essas carbonilas elas sejam oxidadas a, por exemplo, ácidos carboxílicos, ou então um tipo de oxidação maior ainda, a gente tem aqui então que tratar essa água oxigenada. Como que a gente trata? A gente trata ela numa segunda etapa, com zinco. Então a gente vai ter água oxigenada mais zinco para a formação de óxido de zinco e a formação de água. Então esses componentes vão ser formados numa segunda etapa. Essa reação, o que acontece na primeira etapa, rapidamente ela tem que ser tratada. Você não pode deixar o meio tomar conta, porque senão as nossas carbonilas elas podem ser oxidadas a outros componentes. Então o foco da ozonólise é a formação de aldeídos e cetonas, ou somente aldeídos, ou somente cetonas. Caiu uma questão de ozonólise no Enem de 2017. Então é importante você saber isso aí, tá bom? Fica ligado. Galera, então aqui ó, vamos mostrar para você um exemplo de ozonólise. Esse composto que está descrito aqui no quadro, ó, se você for analisar comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Só que esse aqui, ele é uma ramificação. Eu vou contar assim, ó, carbono 1, 2, 3, 4, e aqui um radical chamado de metil, né? Vocês lembram disso lá das regrinhas de nomenclatura? Eu vou provocar a ozonólise do meu composto aqui, que é o 2-metil, buti, porque tem 4 carbonos na cadeia principal. Na posição 2 tem um EN e ele é um hidrocarboneto.
Então esse aqui é o 2-metil-but-2-eno. Eu vou provocar a ozonólise dele. Na ozonólise, utilizando aí o ozônio, a água e o zinco, o que vai acontecer é a quebra da ligação π e sigma ao mesmo tempo do nosso composto aqui, do nosso alceno. Na hora que eu desconectar esses dois lados aqui, ó, você vai ter formação de duas moléculas diferentes. E onde saiu essa ligação aqui, você vai adicionar aqui desse lado um duplo O, aqui desse lado um duplo O. Então é basicamente isso. Na ozonólise você pega a dupla, quebra, de um lado vira duplo O, do outro lado também vira duplo O. Então, ó, quebrei o composto aqui, ó. Desse lado aqui continua 2 carbonos, um hidrogênio aqui para cima e o duplo O onde estava o restante da cadeia. Do lado de lá continua tendo 3 carbonos, os 3 carbonos aqui, e onde estava o restante da cadeia, onde quebrou, você adiciona um duplo O. Se você analisar bem, aqui, como esse duplo O ele está na extremidade, ele é um carbono primário, você teve formação de uma carbonila presente em um aldeído. Então aqui você tem a presença de um aldeído. Já lá do outro lado, você tem uma carbonila que está cercada por carbonos. Então, ao invés de um aldeído, ela passa a ser uma cetona. Então, podemos formar tantos aldeídos quanto cetonas, porque ali você vai ter formação de carbonilas. Se a carbonila for primária, aldeído. Se a carbonila for secundária, cetona. Essa aqui seria uma carbonila, aqui seria um aldeído chamado de etanal. E aqui seria a cetona mais simples possível, chamada de propanona. Essa propanona é a que a gente conhece como acetona, e esse etanal ali, ele também é conhecido como aldeído acético, porque ele dá origem ao ácido acético se sofrer um processo de oxidação. Mas essa oxidação do aldeído a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas. Então, galerinha, essa foi a nossa videoaula. Essa foi a nossa videoaula sobre ozonólise. É de suma importância você entender esse conteúdo, porque ele é bastante cobrado. Outra coisa que você precisa saber é que na descrição do vídeo você pode acessar aí o link do Piolê, onde você vai fixar melhor os conteúdos, onde você vai trazer para você um conceito de que você não vai errar. Tomara que não. É mais fácil de fixar o conteúdo na sua mente utilizando o aplicativo Piolê. Depois de assistir nossas aulas, você vai lá no aplicativo e revisa o conteúdo, né? Isso mesmo. É isso? Então é isso aí. É isso? Beleza. Até a próxima aula, galera. Nos vemos.